E vamos dar continuidade ao que eu e a Deise estamos falando sobre alguns males que vêm para detonar a nossa casa, o nosso relacionamento familiar, a nossa família, que não são identificados olhando com os olhos naturais. Sabe, o inferno não se apresenta como ele é. Ele se apresenta disfarçado para que eu não reconheça. E todo reconhecimento que eu e você precisamos ter vem do fundo do Espírito. Vem da iluminação de verdades que mostra. Elinho, olha lá. Ah, estou vendo. O entendimento do coração. Então há muitas situações ao nosso redor que não são vistas do ponto de vista natural. E não receba isso como natural, porque são malignas e têm destruído. Então está lá escrito em Efésios capítulo 5, vai lá. Verso 14, desperta, ó tu que dormes. Quem está dormindo, diga aleluia. Boa, beleza, não peguei ninguém. Levanta de entre os mortos, olha gente, como está escrito, e a obra redentora, engraçado, não está falando de Jesus, mas está falando sobre Cristo, porque Cristo é o Messias, era a obra redentora que precisava vir, o Salvador desse mundo. E a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário te iluminará, nós somos livres, libertos. E depois nos outros versos diz lá da importância de nós não sermos crianças, infantis, remindo o tempo que os dias são maus, procurando saber e entender e conhecer a vontade de Deus, que só vem através da palavra. Pula lá então para Salmo número 13, no verso 3, ilumina-me os olhos, Senhor. Davi já sabia disso, para que eu não durma o sono da morte, olha que interessante, para que os meus inimigos não digam, prevaleci contra ele. Então os inimigos estão disfarçados, eles só são percebidos espiritualmente. Então, nós começamos uma jornada falando de alguns males que são identificados, como o primeiro que nós falamos, uma visão distorcida de família. Gastei um tempo, se depois você quiser encomendar essa série de mensagens, encomenda, para você ouvir, tornar a ouvir. Falamos depois sobre uma imagem errada de si mesmo construída ao longo do tempo, e como isso tem prejudicado o relacionamento das pessoas, porque tem uma visão errada. Depois, no último domingo, nós falamos sobre um egocentrismo não trabalhado, porque nós temos essa carne, mas nós temos que trabalhar a nossa carne. O mundo não está girando ao nosso redor, do nosso umbigo. Então precisa ter um equilíbrio grande dentro dessa área. E o próprio poder vivo da palavra e da vida sabe trabalhar isso no nosso coração. E hoje eu quero partir para esse último, do qual eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou ler algumas coisas que são importantes que você entenda. Mas anote isso nessa manhã, o quarto mal é uma convivência com sentimentos negativos. A Deise vai passar um slide aí para te provar que muitas vezes nós caímos nisso. Nós caímos em ter determinados sentimentos para com a pessoa, ouça isso, com fundamento errado de pensamento. E é tudo isso que eu tenho para te falar nessa manhã. A ligação de sentimentos negativos com pensamentos, com mentalidade, com algo que eu estou pensando a respeito de alguém. Põe aí para mim, Jair, para a Deise ler as bolachadas. Eu acho que eu vou ler daqui. Então, é a história do pacote de bolachas. Uma moça estava à espera de seu voo na sala de embarque de um grande aeroporto. Como ela deveria esperar por muitas horas, resolveu comprar um livro para passar o tempo. Comprou também um pacote de bolachas. Sentou-se numa poltrona na sala VIP do aeroporto para que pudesse descansar e ler em paz. Ao lado da poltrona onde estava o saco de bolachas, sentou-se um homem que abriu uma revista e começou a ler também. Quando ela pegou a primeira bolacha, o homem também pegou uma. Ela ficou paralisada com o fato. Se eu estivesse mais disposta, ele daria uma bolacha na cara, para que ele nunca mais esquecesse desse atrevimento. A cada bolacha que ela pegava, o homem também pegava uma, e ela ainda sorria. A ira dela ia aumentando, ele sinalizava para ele discretamente com aquela cara. O pior é que ele nem se mancava. Aquilo a foi deixando indignada, mas não conseguia reagir. Quando restava apenas uma bolacha, ela pensou, o que esse idiota vai fazer agora? Então o homem dividiu a última bolacha ao meio, deixando a outra metade para ela. Olha aí. Aquilo já era demais, ela quase explodiu. Então ela pegou seu livro e suas coisas e educadamente se dirigiu ao local de embarque.
Ficou pensando, assim mesmo eu estou feliz, porque eu sou uma pessoa íntegra, controlada, boa, mantive a compostura, não me nivelei com aquele tipo, pelo menos tenho estudo, tenho educação, etc, etc, etc. Quando ela se sentou confortavelmente numa poltrona, já no interior do avião, olhou dentro da bolsa para pegar alguma coisa e, para sua surpresa, o seu pacote de bolacha estava lá, ainda intacto, fechadinho. O homem havia dividido as bolachas dele sem se sentir indignado, de forma atenciosa e risonha, sem nervosismo ou revolta e sem julgá-la. Tinha dividido tudo com ela até a última bolacha e já não havia mais tempo para se explicar nem pedir desculpas. Estamos comendo às vezes as bolachas que não são nossas, né? E estamos tendo pensamentos errados, né? Pensando errado. E aí estou sendo provocado e está acontecendo isso dentro de mim. E a gente está fora, gente, porque nós estamos numa visão de pensamentos errados. Escuta nessa manhã, porque eu vou repetir de novo. É uma manhã libertadora. Amém. Ok? Então, recentemente eu tinha falado isso para vocês, se vocês não ouviram, mas a maior causa, eu disse aqui, de envelhecimento precoce e também a morte prematura do nosso corpo, isso aí é documentado isso, gente. Escuta isso nessa manhã. É a convivência contínua com sentimentos negativos. Não estou falando em si só propriamente a genética nossa ou só o alimento, porque hoje muitas coisas mudaram dentro dessa área. O ovo que não podia comer alguns anos atrás está liberado, pode comer o seu ovinho todo dia. Então preste atenção, gente. O que eu poderia, eu e você, nós englobarmos dentro desse contexto de sentimentos negativos? Que na verdade a gente também não percebe, mas são prisões, são fardos e pesos que nós carregamos. Escuta uma coisa, anote aí. O que eu poderia dar? Eu vou dar alguns exemplos para você entender. Escreve aí como sentimento negativo a ansiedade. E olha, eu estou conversando com base na palavra. Eu estou conversando com base no justo viverá por crença nesse livro, é a maneira dele viver. Qual é o estilo de nós vivermos? A palavra. Não estou falando de pessoas que têm a Bíblia, vão para a igreja e dizem que são crentes, mas vivem como velha criatura, como todo mundo. Isso é religiosidade. Isso não muda, não traz transformação, nem o poder de Deus sobre a nossa vida. Tá certo? Então nós estamos falando com base na palavra. Eu não quero saber o que o mundo acha sobre isso. Não vem dizer para mim que é normal, porque não é. Pastor, mas como é que a gente pode viver livre disso? A própria palavra mostra, nós vamos ver. Então anotou aí o que? Ansiedade, preocupação, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Vivendo preocupado, o próprio estresse de situações que nós convivemos. Pastor, mas no convívio dessas situações nós podemos ter paz no coração? Claro que pode. Desânimo, está anotando? Tristeza. E rápido, anota rápido. Não repito não. Tristeza, ira, ódio, mágoa, ressentimento. Ih, pastor, a lista é grande. Ressentimento, amargura, falta de perdão. Eu não perdoo mesmo. É a maior escravidão. Falta de perdão, sentimento de culpa, sentimento de desvalor, de inferioridade. Pastor, eu me sinto tão só. Sentimento de solidão. Quem disse que você está só? Quem? Quem disse? Muito legal. Sentimento de rejeição. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Anotou tudo isso? Pois é, isso é um envenenamento que o inferno promove. Ouça isso nessa manhã. E aos pouquinhos a pessoa vai morrendo. Vai morrendo, vai drenando ela. Então isso aqui é a causa de mortes prematuras, de envelhecimento precoce, de abandonar sonhos, projetos e tantas coisas, de não ter mais a força para andar na sua habilidade que Deus te concedeu, de talentos. Ele só vai empurrando, botando para dentro do embrulho
e fazendo que os dias passem, e isso se torna pior. Escuta isso, hein? Muitas vezes, esse tipo de sentimento faz parte de uma rotina de convivência, gente. E eu tenho que descobrir que essa convivência, essa rotina, ela é maligna. E ela, aos pouquinhos, tem me matado, tem me quebrado. Mas eu só identifico, como eu falei aqui para vocês, por isso a importância do Espírito Santo da Palavra, para me mostrar que isso não é normal. Não é normal. Pastor, mas isso está no mundo, mas e o Kiko? Está no mundo, eu quero te falar, o mundo vive debaixo de outro espírito. Não tem a verdade. Gente, olha só tem duas coisas: vida, morte. Não tem coluna do meio. Maldição, bênção. Só tem isso. Luz, trevas. Então, olha só, vai ouvindo o que eu vou te falar nessa manhã. A maioria dos sentimentos negativos, ouça isso, no qual eu citei vários aí, são resultados da incapacidade de nós nos relacionarmos de maneira própria. Por quê? Porque a gente tem uma falsa ideia de que o que eu penso a respeito das pessoas é correto. Quem sou eu para pensar correto a respeito de alguém se eu não for alimentado pela verdade para me mostrar o que é correto? Gravou? Opa, hello somebody. Não, pastor, não. Mas aquele miserável cretino merece. Gente, eu estou abismado. Porque a pessoa mais conhecida do Brasil nos dias de hoje é a Carminha. Por que você está rindo? Eu não sei quem é a Carminha, alguém sabe? Escuta essa paranoia. Preste minha atenção. Eu recebi a Veja hoje na minha casa. Página da Veja, primeira capa, de 10 televisões brasileiras, porque você riu, 8 televisões estão ligadas na Avenida Brasil. O pessoal quer ver sangue, intriga, confusão, porque isso aí é o alimento do inferno para matar as pessoas aos pouquinhos. Não tem um capítulo para dar audiência, o capítulo tem que ter intriga, tem que ter falsidade, tem que ter briga, tem que ter... Espera. Vingança, promove. Matei. E todo mundo, não posso fazer novela, não posso fazer novela. Eu fui ao cinema com a Deise semana passada, uma garota assistindo o celular dela, que devia ter televisão, e o pessoal, quando foi seguindo, faltava alguns tempos para todo mundo assistir o capítulo da novela. Alto, isso em alto, bom som, gente. Queridos, ouvindo aquelas gritarias dentro do cinema. O que está acontecendo? Mas é normal, todo mundo assiste. Pois é, então eu estou sendo contaminado. Eu estou deixando o veneno entrar para dentro de mim, eu não estou entendendo por que eu estou tendo uma reação igualzinha a Carminha. Ou a Carlota, ou sei lá que é o nome da desgraça desse... Eu não estou entendendo porque eu estou me relacionando em casa, estou quebrando o pau e as coisas estão acontecendo. Porque eu tenho prestado atenção e depositado a minha atenção naquilo que está me matando. E eu me torno um igual àquilo do qual eu presto atenção. E deposito a minha atenção. Não percam um capítulo. Porque eles não são contra a televisão, não são contra a novela, não são contra nada. Uma coisa eu sei, nós somos da verdade, da luz. E Deus nos dá espírito de sabedoria para sermos equilibrados e saber, isso aqui não faz parte da minha vida. Eu quero andar em liberdade, cheio de vida, na paz de Deus, na tranquilidade. Então eu e você temos um trabalho para ser feito. Alguma coisa tem que fazer, nós temos que fazer, nós temos que segurar. Nem todo pensamento, aquilo que a gente assiste, é bom. Está pegando isso nessa manhã? Escreve aí, vamos começar a escrever. Bons sentimentos não são construídos com palavras erradas, são construídos com palavras certas. Interessante, né? Eu estou passando uma pressão, uma situação, e aí eu vou à presença de Deus, eu vou à sua palavra, eu vou ao encontro da igreja,
uma reunião onde Deus fala, o Espírito Santo fala através dos homens, na própria palavra. Eu nunca vi nós chegarmos para ouvir de Deus e sairmos pior. Você já vai sair daqui totalmente renovado, aleluia, na força do Espírito de Deus, livre. É impressionante, mas nós nos aproximamos de Deus e nós somos renovados, com o sentimento certo. Se entrei triste, eu saio com alegria. Se eu entrei desanimado, o ânimo volta novamente. Se eu entrei em fraqueza, a força volta de novo. Porque é vida. Palavras carregam vida ou morte. Provérbios 18, vai lá comigo. Verso número 20. Eu quero ler numa outra versão, acompanha comigo. Sempre temos que comer, sempre temos que comer, veja, por isso palavras não são meras palavras. Sempre temos que comer o fruto das palavras que nós semeamos. Isso no contexto das nossas próprias palavras, mas também de ouvir a palavra de outro. Gente, é só conviver nesse mundo que nós estamos ouvindo. Não pense que assistir uma imagem não fala ao teu coração, porque fala. Qualquer imagem que eu assista e deposite tempo está falando comigo. Então não é só a questão das minhas palavras, também as palavras de fora. Então nós temos que comer desse fruto. E se as palavras não forem coerentes com a verdade, eu estou comendo um fruto envenenado, que é a maçãzinha da bruxa entregando, vai aqui minha filhinha, come essa maçãzinha, a maçãzinha do amor, que vai fazer mal. Nossas palavras têm o poder, como está escrito aqui, para construir ou destruir. E olha, no outro verso, quem usa bem as suas palavras vai recebendo benefício em troca, ou seja, o que eu planto, eu colho. Como ter palavras próprias e como andar animado, fortalecido, se eu me entrego a ouvir qualquer coisa? Ou eu convivo com aquilo que eu estou falando, esses sentimentos que nada mais são oriundos de uma fonte chamada palavras, pensamentos. Ouça isso nessa manhã, queridos, porque eu estou dizendo, é libertador nessa manhã. Veja, palavras nos formam ou deformam de dentro para fora. Preste bem atenção, de dentro para fora, porque elas entram. E elas podem ser cupins espirituais. Sabe, o cupim é interessante, né? Ele vai comendo aos poucos, óbvio, você não está nem vendo. Aí a Deise me liga, Alinho, o armário caiu. O armário caiu, maravilha, ele estava de pé. Pois é, abriram-se as portas e viram que estava comido de cupim. Então ele tem que cair mesmo, um dia a casa cai. Daí a gente não entende por que os relacionamentos não são duradouros. Porque não se estabelecem, não ficam firmes. Por causa desse tipo de sentimento, contínuo, convivendo, que são resultado de pensamentos errados, que continuamente a gente se abre para eles. Não pode. Não pode. Não pode. O que está em mim sendo formado vem de fora. E nós somos responsáveis por filtrar tudo isso, gente. Diga aleluia nessa manhã. Então escuta essa aí, já anotou essa? Mais uma. Conviver com sentimentos negativos é a rotina de conviver com palavras erradas. Palavras são pensamentos, gente. Está aqui a palavra de Deus. Eu poderia dizer de uma outra forma, o pensamento de Deus. Então, se eu tenho convivido com pensamentos errados, e eu vou te dizer, eles ficam disfarçados, e eu não sou consciente espiritualmente deles em mim, e eles têm gerado esse tipo de sentimento negativo, eu tenho convivido com isso aí, isso está me matando. Como eu falei aqui para vocês, nós convivemos com pensamentos errados, porque do nosso ponto de vista, nós atribuímos que eles são certos. Ou, por exemplo, olhem para cá, eu tenho direito, eu tenho razão, pastor, o senhor não sabe o que ele fez comigo. Olha só, onde é que está escrito isso na palavra, rapaz? Onde é que está escrito na palavra que esse é um tipo de pensamento que gera vida?
Onde está escrito? Sabe, a própria manifestação de Deus já prova isso. Ele me perdoou quando eu era inimigo dele. Em Romanos capítulo 5 fala disso. Ele não chegou para mim ali, eu tenho direito e tenho razão. E ele tinha direito e razão. Vai para o calabouço, bobão. Não. Olha a manifestação dele. Ele não fica levantando o seu direito, a sua razão. Ele me ama. Aí eu fico convivendo com esse pensamento errado, que eu tenho razão, tenho direito. Não, é assim que eu penso, é dessa maneira e tal. E, gente, isso tem me matado. A alegria não veio mais, a frustração tomou conta, não há mais prazer, não há mais liberdade. Todo mundo está errado, eu estou certo. Coitado de mim. E o inferno só alimentando, eu só nessa mentalidade, rondando com pensamentos errados. Então, conviver com sentimento negativo é a rotina de conviver com palavras erradas. Está dando para pegar isso? Então, uma outra forma de dizer, simples, pensamentos errados geram sentimentos negativos, guarda isso. Se eu quero quebrar esse tipo de sentimento, eu tenho que quebrar a minha mentalidade. Eu tenho que extirpar do meu interior, da minha forma de pensar, as coisas erradas. O simples fato de vivermos nesse mundo não ajuda a mim, a você pensar de maneira própria, pensar de maneira certa, queridos, porque só esse livro tem as palavras de vida eterna. Jesus disse, minhas palavras são palavras de vida. Só tu tens as palavras de vida eterna. Tem que governar a nossa mentalidade, gente. Daí todo mundo dizer assim, pô, Gelinho, mas é mó normal isso tudo acontecer, e está em audiência, todo esse tipo de coisa, que só quebra relacionamentos. Olha, você é um maluco, né? Pensando diferente. Claro que eu penso diferente, por isso eu tenho estabilidade, por isso eu tenho uma família maravilhosa. A igreja não pode cair nessa cilada, queridos. Nós somos a igreja. Você não é mais meramente um homem natural sem Deus? Só um glória a Deus aqui, outro lá, outro lá. O Espírito Santo se instalou, somos dele. Está dando para pegar isso aí? Nota mais uma frase, estou andando aqui porque a Deise também vai comentar umas coisas importantes. Viver ansioso é a mesma coisa, tem a mesma fonte. Viver ansioso, guardar mágoa, ficar ressentido, ficar preocupado, andar cheio de medo, irado, cheio de ódio. Tudo aquilo que a gente falou vem de uma mesma fonte, pensar errado. Tudo vem de uma mesma... Pastor, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? É tudo. Vem de um pensamento errado. E como a Deise falou muito bem aqui no primeiro encontro, pensar errado acaba interferindo na minha crença, e se eu creio de maneira errada, eu não vejo a manifestação do poder de Deus na minha vida. Não vejo liberdade. Estou dizendo nessa manhã, gente, eu preciso repetir isso. Não é uma questão de estar certo ou errado do seu ponto de vista, a minha razão, é meu direito. Não tem esse negócio de razão, não tem esse negócio de direito, isso é coisa da carne. Mas pastor, me ofendeu, mas hoje eu sou essa desgraça por causa daquele cretino. Tudo errado. Não é isso. Eu botei para dentro uma mentalidade errada que o inferno me fez engolir. E eu acredito que eu sou esse trapo por causa disso. Errado. Essa manhã é libertadora. Essa manhã é libertadora. Essa manhã é libertadora. E sentimentos negativos não vêm de onde, vêm do passado. Às vezes alguma coisa lá no passado está prendendo para que eu continuamente fique aí convivendo com esse veneno. Aos pouquinhos eu estou sendo envenenado. Então, viver ansioso ou guardar mágoa vem da mesma fonte, pensar errado. Se eu estou ansioso, já está até afetando, pastor, o meu corpo, porque agora eu estou com essa gastrite, e agora eu estou com isso, aquilo, outro. Você tem pensado na coisa errada. Tem gastado tempo, porque é uma coisa, queridos, eu não posso impedir que um pensamento venha, mas eu posso impedir que ele crie raiz. Eu posso impedir que ele crie um ninho e se estabeleça. Mas no momento em que ele vem, eu preciso identificar pela palavra e repreender. E não ficar pensando nele. Eu estou pensando nele, liga para ele.
Já viu o processo como você se apaixona? Olhei, fiquei pensando nela, tal, começa a gerar todo um sentimento. Eu acho que eu estou gostando. Porque eu estou pensando de maneira contínua, estou trabalhando, mas não estou trabalhando, estou pensando nela. Não tem nada de errado em pensar. Tem alguma coisa de errado? Fomos criados para pensar. Que alguém diga aleluia. Vamos pensar na coisa certa. Vá a Filipenses capítulo 4, verso 8. Depois de Paulo destronar os pensamentos errados, vamos ler do verso 6. Quem está pegando nessa manhã? Pastor, você está tirando de mim uns conceitos, umas ideias, a minha maneira de pensar. Não estou tirando nada de você. Se o Espírito Santo não convencer e te mostrar que isso é um engano, isso é um veneno. Escuta uma coisa, vou te falar, muitas doenças, sou médico, muitas doenças psicossomáticas e só aumentam. Muitas dessas instabilidades de sono, do qual as pessoas não dormem mais. Pastor, eu já dormi em 1930, agora vou te falar, só com 4 comprimidinhos. E tal. O que está acontecendo? Há muito tempo convivendo com isso que está só contaminando, destruindo. E Paulo então ele manda ver em Filipenses 4, verso 6, não andei, é o Espírito Santo, é Deus falando comigo, com você. Nós temos total capacidade, como novas criaturas, de viver essa verdade. Não andeis ansiosos de coisa alguma, Elinho. Veja, não andeis de coisa alguma. Diga, coisa alguma. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Nem quero saber se você sabe o que eu estou passando também. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu vou repetir. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas é o futuro dos meus filhos. Aquele meu filho. Aquele não sei o que. Minha sogra. Eu não sei o que eu faço com ele. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus o quê? Nossas petições, a oração. Põe a situação que você está vivendo na mão de Deus. Descansa nele e deixa ele trabalhar. Ele vai te dar a vitória. Então o que vai acontecer? Isso com ações de graça, ainda começa a louvar e agradecer a Deus. Aí o que vai acontecer no verso 7? E a paz de Deus vai guardar o meu entendimento, o meu coração em Cristo Jesus. E não termina aí, porque no verso 8 Paulo então diz assim, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E depois ele diz assim, pode assistir a novela Avenida Brasil. Não, o verso 9 diz, o que aprendestes, o que também aprendeste e recebeste, olha, e ouvistes, grifa, ouvistes, e vistes, porque ver também fala. E vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Aí você vai entender que você está sempre com saúde. O cara fala para você, quantos anos você tem? O quê? Estou impressionado, eu lhe daria 25. É o meu caso. Declaro todo dia que eu tenho a força da minha juventude. Eu tenho mais saúde hoje do que há 20 anos atrás. Não é verdade. Aleluia. Imagina você 70 anos de idade parecendo um garoto de 50. Alguém ficou animado aí, quem? Porque, querido, é uma questão de vida. A vida se espalha. A vida toma conta do nosso ser, da nossa mentalidade, até o nosso corpo se beneficia. Moisés gastava um tempo na presença de Deus, só 40 dias, quando voltava, o bicho estava iluminado, igual um farol. O corpo dele resplandecia. A glória de Deus. Sabe como é que Moisés morreu? Quebrado, dependendo do INSS, de bengala. Caleb, me ajuda. Josué, gente, eu preciso... Pá!
Está escrito lá, Moisés já era idoso, não se envelheceram sua atividade, sua força, e os seus olhos não se escureceram. Está lá escrito isso. O último capítulo de Deuteronômio, vai ler. Como é que então Moisés, ele morre? E Deus chega para ele, Moisés, vou te falar, tu tá forte, hein? Que saúde é essa, cara? Deita aí para eu te levar. Contribui, tá? Deita que eu vou cortar. Só faltava ter que dar um golpe, Moisés, para enforcar e levar o sujeito, porque ele tinha que morrer de alguma coisa. Deita, Moisés. Fecha o olhinho já na posição para empacotar, para o caixão entrar e está tudo certo. Os anjos vão vir aí, vão chamar, né? Táxi do além. Não se envelheceram os seus olhos, não se lhe abateu o vigor. Ah, pastor, que é isso? O menino tinha 80 anos, 120. Eu estava comentando isso na Barra, dando aula lá, na escola bíblica. Você sabe por que as pessoas estão mais doentes? Porque elas ouvem sobre doença direto. É só uma reportagem, está lá, reportagem, você chama lá, doutor, médico, todo mundo. Não estou empacotando nada disso não, gente, presta atenção, estou pegando pela verdade. É óbvio que tem fundamento científico, tem coisas boas, mas lá, atenção, e aí o cara diz, olha, descobriram que cortando pepino ao contrário, agora você pode comer esse pepino, porque você não terá mais câncer de orelha, aleluia. Aí chega em casa, o cara compra 3 sacos de pepino lá, 500 quilos de pepino, manda a mulher cortar ao contrário, aleluia, vamos tomar, vamos comer pepino, e vamos. Ele já come porque ele está com medo de não pegar aquela doença. Então a doença, ela alcança a pessoa porque ela tem medo da doença. Então vai ouvir nesses programas todos de saúde, falam mais da doença do que da saúde. Estou dizendo para vocês. E quanto mais a gente ouve, mais o medo vem, e o inferno ele trabalha assim, ele lança o medo, o cara fica com medo de ficar doente, então ele fica com aquela doença, porque ele abre a porta. Não, pastor, não fala nessa palavra, câncer. Câncer do inferno não foi programado para o teu corpo. E vou te dizer mais ainda, ele não tem direito de ficar no teu corpo. É um espírito maligno. E tem que lidar com ele de maneira própria. Se eu não tenho a mentalidade da palavra, eu não lido com ele de maneira própria. Tem que usar de autoridade, ele vai embora. Porque você é propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Você foi liberto da maldição da lei. É a mentalidade. A mentalidade está no mundo. A pessoa vai lá, recebe um diagnóstico, vai morrer em 6 meses, acabou a alegria de todo mundo, da família inteira. Tem que lidar de maneira própria com as coisas, gente. O inferno chega, ele vai chegando, se instala. Vai instalar o quê? Na minha vida? Eu sou corpo de Cristo, comprado pelo seu sangue, assentado em lugares celestiais. Quem manda sou eu, na autoridade do nome de Jesus. Doença, sai do meu corpo. Jesus chegou para a sogra de Pedro. Esse foi o problema, porque depois Pedro traiu a Jesus. Foi curar a sogra dele. Ficou na maior revolta, né? Eu tenho que ler isso para você, porque nessa manhã o Espírito Santo está falando. Não é com as sogras, não, pelo amor de Deus, hein? Ô Jesus, pastor, mas que verso é isso? Tá vendo? Agora tem que orar pela sogra. Vai lá, Lucas 4 comigo, rapidinho. Oh, meu Deus. Liberta-nos, Senhor. Eu vou deixar deles. Aguenta aí que nós estamos no embalo aqui. Hoje nós vamos sair daqui 2 da tarde. Lucas 4, verso 38. Falando a respeito de Jesus, deixando ele a sinagoga. Lucas 4, 38. Vai lá. Preste atenção no que eu vou ler, hein? Foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma. Quem está descrevendo é Lucas, ele era médico. E é o único relato, que tem mais 2 relatos falando sobre isso. É o único relato que ele, como médico, identificou que a febre era alta. A sogra de Simão com febre muito alta. Olha só, enferma. Olha o posicionamento, olhem para cá. Com febre muito alta. Beleza. Escuta. E rogaram então por ela. Inclinando-se Jesus para ela, o que ele fez?
Em outras palavras, expulsou, deu uma ordem de autoridade e repreendeu o quê? A febre. Eita, Jesus está falando então com a febre. Ele está falando com a febre. E quando ele repreende a febre, veja o que está escrito: a febre acabou. Diga aleluia. Que aleluia? Não está escrito isso, rapaz? Como é que a febre acabou? A febre não acabou. A febre foi embora. Deixou ela, saiu dela, do corpo, ó, saiu. Pum. Ficar doente é normal. Então fica nessa mentalidade. Porque hoje eu aceito algo, amanhã vem um outro diagnóstico, estou morto. Vou aceitando pequenas coisas, o inferno ele só vem igual o camelo, ele vai colocando para dentro da barraca a cabeça, vai entrando. Ele vai entrando, tá quente lá fora. Pode ficar aqui, seu diabo, pode ficar. E tá, vai chamando, ele vai entrando. Daqui a pouco quem está do lado de fora é você, mortinho. E ele lá na sombra, porque é isso que ele faz. E ele faz via pensamentos. Vai, Deise, manda ver. Isso mesmo, ele fala, a gente vê que Jesus trata a doença como inimigo, né? Como ela é nossa inimiga. Mas sobre essa questão de pensar, a gente tem falado sobre isso, que se eu penso errado, eu creio errado, eu vou confessar errado e eu vou viver errado. E nós nos chamamos para viver essa vida. Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Então, como eu estou vivendo com base naquilo que eu estou pensando, estou crendo, estou confessando e estou vivendo miseravelmente. Não a vida abundante que Deus veio nos dar. Então, eu tenho que trocar meu pensamento, eu não tenho que pensar nos meus pecados, ou no meu passado, ou na minha culpa, ou na minha vergonha, ou no que fizeram contra mim, ou no meu fracasso. Eu também não tenho que pensar no pecado dos outros, né? No que os outros fizeram, no passado dos outros, na influência dos outros sobre mim. Eu tenho que pensar, eu botei aqui, na graça de Deus, no amor dele, no perdão dele para mim e através de mim. Então, o que acontece hoje? Esses problemas emocionais que a gente vê de comportamentos negativos que a gente está colocando aqui, de ira, de falta de perdão, isso tudo é uma falta de ressentimento, é uma falta de compreensão da graça de Deus. Então, se eu não compreendo o trabalho redentor de Jesus na cruz do Calvário pela graça, ou seja, foi um dom, algo que eu não fiz nada para merecer. Se eu não compreendo isso, eu tenho dificuldade de perdoar outros, de amar outros, porque eu mesma não estou entendendo. Aí tem uma passagem que Jesus pega daquele homem que tinha uma dívida, que a gente dizeria impagável, né? Uma dívida que não tinha como pagar. Era muito, muito grande. E aí, nessa parábola, diz que esse Senhor usou de misericórdia e perdoou aquela dívida. Mas aquele homem, ele não tinha a menor compreensão de que é o seguinte: foi paga, dívida paga. É isso aí. Ele, na cabeça dele, se você for ler o relato, ele pede paciência para o Senhor, para ele um dia pagar. Olha, eu vou te pagar. Uma coisa que não podia ser paga. Então, ele não tem entendimento, por isso que quando o outro chega com um negocinho desse tamanho, uma dívida desse tamanho, ele não consegue perdoar, porque ele não recebeu, ele não compreendeu que aquilo que ele fez foi esquecido, foi apagado, foi colocado um carimbo, dívida paga, cancelado, escrito de dívida. Isso aí. Então, por ele não ter entendido, ele foi implacável com aquele homem que lhe devia uma quantia tão pequena. E às vezes a gente vê dentro da igreja pessoas que ainda não entenderam. Por que eu tenho dificuldade de perdoar? Por que eu tenho dificuldade de esquecer? Porque eu ainda não compreendi que o que eu vou perdoar ao meu próximo nem se compara com o que Jesus me perdoou. Eu não entendi essa obra, eu ainda não consegui captar e receber isso. Então, eu vivo com base num pensamento errado de quem Deus é, de quem eu sou, e o que a graça de Deus pode fazer na minha vida, através dela, para outros. Por isso que a gente vê tantas pessoas guardando ressentimento,
com problemas de perdão, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que deveria estar em outro patamar, num nível de maturidade, mostrando para esse mundo que Deus veio para nos trazer um evangelho de boas novas, de libertação, de aceitação, e a gente vê a igreja ainda tão aquém. Por causa de quê? Falta de entender quem Deus é, quem ela é, e o que esse trabalho da graça redentora é capaz de fazer. Gente, quando a gente fala em que o amor não é um sentimento, ele é uma escolha, ele é baseado numa vontade. Ontem o Rafa deu uma palavra aqui maravilhosa sobre esse grupo, e ele estava falando que o amor, ele é o fruto do Espírito, né? Ele é a essência do fruto do Espírito. Então, tudo que eu vou fazer com relação a bondade, mansidão, gentileza, domínio próprio, alegria, tudo isso que é a base do amor, não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Tem a ver com uma parceria que o Espírito Santo habita dentro de mim, porque eu sozinha não sou capaz. Ele me capacita a produzir o fruto, o meu espírito recriado com o Espírito Santo. Então, por causa disso, por causa do que Jesus fez por mim, por causa da graça dele e o Espírito Santo que habita em mim, eu posso fazer. Então, a igreja, ela pode andar em perdão, ela pode andar em amor, ela deve, porque ela tem esse recurso dentro dela. E nós vemos uma igreja hoje que anda igual ao mundo aí fora. Igual ao mundo aí fora. Eu queria que eu colocar aquele desenho daquele monstrengo, que é uma passagem que a Joyce Meyer fala no livro dela, que aconteceu o seguinte, uma discussão dentro de casa de um marido e de uma mulher. Uma discussão, foi ficando acirrada. Cristãos. E, de repente, o Espírito Santo falou para ele, pede perdão e acaba com essa briga. Mas o orgulho dele falou mais alto e ele não fez. Quando deu 2h da manhã, Deus deu uma visão a ele e falou para ele, eu vou te mostrar o que você deixou entrar dentro da sua casa. Então, aí, ele viu essa figura, com essa armadura, que é esse espírito chamado contenda. Esse espírito contenda, ele tem uma missão do inferno. Ele vem destruir vidas, ele vem destruir famílias e ele vem destruir igrejas. Com contendas, com mentiras, com fofocas, com brigas, com iras, com rancor. E aí ele descreve essa armadura, essas peças. O capacete do orgulho, a couraça da injustiça, a espada da amargura, o escudo do ódio, a marreta do julgamento, a capa do engano, a bota da raiva e as palavras mentirosas. Então, quando nós damos brecha para pensamentos errados, que começou num pensamento e aí começou a discussão, você abre portas para esse espírito entrar. E esse espírito, nesse livro da Joyce Meyer, ela diz que ele entra principalmente por 3 portas. A discussão, já deixou entrar. A minha boca, aquilo que eu falo, e o meu orgulho que eu digo o seguinte, eu tenho direito. Mas eu fui a ofendida. Niki, você deixou essa coisa entrar, você já acabou com tudo. Isso aí. Você já quebrou um relacionamento, você deu legalidade dele agir na sua vida. Gente, tudo isso que a gente está falando é por causa de uma mentalidade. Uma mentalidade errada. Ninguém briga do nada. Tem uma mente, tem um pensamento contrário a respeito daquela situação que o inferno infiltrou e eu acredito que estou certo. É libertadora nessa manhã, essa reunião. Amém. Tá pegando isso, gente? Não. Esse é o Espírito. Vá comigo rapidamente a 2 Coríntios 10. Deixa eu só citar isso aqui. Eu queria que você repetisse comigo. Eu faço parte da congregação dos perdoados. Nós fazemos, gente. E eu queria que você repetisse comigo. A graça de Deus. É muito maior. Que todos os pecados que eu já cometi. Mas ela também é maior
que todos os pecados que cometeram contra mim. A graça de Deus é tudo que nós precisamos, gente, para poder viver. É isso aí, amor. Ela é o poder para fazer aquilo que nós humanamente não poderíamos fazer. É isso aí. Agora, vai aqui comigo rapidamente para a gente terminar. 2 Coríntios capítulo 10, como então a razão ou a fonte de todo esse sentimento negativo é o pensamento errado. Veja então o apóstolo Paulo dizendo para mim e para você, no verso 3 de 2 Coríntios 10. Portanto, embora andando na carne, nós temos essa carne atrelada à nossa vida, mas somos novas criaturas. Nós não devemos mais viver como velhas. Não militamos segundo a carne, não andamos como velha, ok? Então nós não vamos admitindo os pensamentos entrarem e tomarem conta, e pelo simples fato de estar na minha cabeça, eu vou acreditando que eles são verdadeiros, mas não são mesmos. Presta atenção, verso 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10, 4. E sim, diz a Bíblia, poderosas em Deus, para que nós possamos fazer o quê? Destruir fortalezas. E agora anote rapidamente isso aí. Fortalezas é aquele lugar onde tem essa noção para mim e para você de ser impenetrável. De ser um lugar onde, se está algo instalado ali dentro, a fortaleza está ao redor, não se penetra mais nada. É isso que o inferno faz. Ele vai impedindo que a verdade chegue. Ele vai levantando as paredes dos pensamentos, da mentalidade errada, fazendo o convencimento da pessoa que ela está certa. Então ela não dá brecha para mais nada. É uma fortaleza. Anote isso, que o Espírito Santo me falou, eu peguei essa inspiração e é isso aí que acontece. São áreas nas quais nos encontramos presos. Há uma certa maneira restrita de pensar, que é a maneira errada, que não gera vida e nem liberdade. Escuta, deixa eu agora quebrar algo aqui para te ajudar nisso aí. Se você ouve palavras de alguém que está dizendo que está falando para você em nome de Deus, no nome do Senhor, ouça isso, mas isso gera em você desânimo, gera em você medo, peso, jugo, está ouvindo o que eu estou dizendo? Gera uma porção de coisas que tiram a tua alegria, o teu prazer, não vem de Deus. Não, mas ele é pastor, mas ele tem uma Bíblia, e ele disse, eu, Senhor, vos falo, não vem de Deus. Porque Deus é a vida. Quando ele se aproxima do homem é para encorajar, para motivar. E se Deus tiver que me corrigir, ele me corrige em amor e eu saio dali melhor do que eu estava antes. Então não receba qualquer palavra que alguém venha endereçado a você e não está em linha com a palavra, mas te colocou para baixo, te arruinou, mas está falando em o nome do Senhor. Que nome do Senhor? Está falando na carnalidade dele e está sendo usado pelas trevas. Tanto é verdade que Pedro foi usado pelo inferno e Jesus reconhece. Satanás, olha só, olha aí, estou te reconhecendo. Mas como é que pode? Pedro não estava endemoniado? Claro que não, mas o inferno usa a boca das pessoas que não têm o conhecimento de Deus, o perfeito pensamento e o entendimento sobre vida. Não recebo, não saí ouvindo qualquer pastor, qualquer coisa que estão falando em nome de Deus, gente. Você está botando coisa para dentro, vai dar diarreia espiritual, você vai ver só. Vai ficar sequinho, vai ficar internado lá. É verdade o que eu estou te dizendo. Porque o cara tem uma aparência de pastor, tem jeito de pastor, tem nome de pastor, e fala uma porção de coisa e deixa a pessoa pior do que ela estava, jogando peso e fardo. Isso não é de Deus. Pega isso nessa manhã. Você foi liberto, diga aleluia. Anotou isso? Áreas nas quais nos encontramos presos. Há uma certa maneira restrita de pensar que muitas vezes a gente atribui que nós estamos certos, mas não tem gerado vida e nem liberdade. Eu só ando frustrado, para baixo, desanimado, depressivo. E depois está escrito assim, anulando sofisma. Escreve aí, sofisma é um pensamento para te induzir ao erro. Por mais bonito e cheio de razão e cheio de direito que ele possa ter, se não é da palavra, é do inferno, é veneno. Sofisma é um pensamento para te induzir ao erro. É o que o inferno mais faz.
E aí diz lá, toda altivez, todo orgulho, toda soberba que se levanta contra o conhecimento de Deus. E a Bíblia declara que nós temos que levar cativo todo pensamento à obediência da palavra. Olha só, para terminar, a graça de Deus, como a Deise falou, é tão maravilhosa, e Deus não está me pedindo para eu trabalhar com o meu direito, com a minha razão. Eu não tinha direito a nada e razão nenhuma. Nós éramos inimigos, condenados para ir para o inferno. Ele me libertou. E por que eu não vou agir assim para com o meu semelhante? Por que eu não vou dar uma terceira, uma segunda, uma quarta chance? Não. Acabou. São condenações já executadas. Porque eu penso que eu estou certo. E quem disse que eu penso que eu estou certo, eu estou certo? O que a Bíblia tem a falar? O que Deus tem a dizer? Por isso a necessidade, queridos, nós renovarmos o nosso pensamento de maneira contínua com a palavra, para que a iluminação da verdade possa mostrar para mim e para você que mentalidade é essa que tem causado isso na minha vida. Está dando para entender? Por que é que eu preciso e estou guardando, porque eu tenho direito e razão, essa mágoa, esse ressentimento, não libero o perdão para a pessoa. E eu estou morrendo, a pessoa está livre, mas eu estou morrendo. Olha só. E destruindo a ponte por onde vamos ter que passar, né? Todos nós. Graças a Deus. E sabe, no momento em que a gente então quebra esses pensamentos, e nós não aceitamos mais, repreendemos, te falar, a liberdade de Deus entra, o fardo vai embora, o peso vai embora, e você fica na maior nice, vai voltar a dormir, não vai precisar mais tomar remédio, o estômago vai parar de doer, a coluna vai parar de perturbar você, porque traz cura para a gente. Vida e cura não se separam, é Deus. Vida e medicina dele para o nosso corpo, para a nossa, não se separa, é Ele. Ele é Jeová Rafá, Ele é Jeová Paz, Ele é Jeová Shalom, Ele é o mesmo para tudo isso para nós, é a manifestação dele. Não se separa, gente. Diga aleluia. Vamos ficar de pé.